É bem possível que você já tenha passado por algum momento na sua vida que você deve ter perguntado assim para Deus: por que que Deus não está ouvindo as minhas orações, não está me respondendo e não está me abençoando? A primeira coisa que as pessoas costumam pensar é: Deus me abandonou, Deus não me ouve, Deus não gosta de mim, Ele deve ter desistido de mim. Mas calma, não é isso que está acontecendo. Eu vou te explicar que podem ser outros motivos pelos quais Deus ainda não tenha respondido a tua oração e ainda não tenha te abençoado naquilo que você tem buscado do Senhor. Meu nome é Marcos Sá, seja bem-vindo a esse canal. Aqui nós buscamos crescer na presença do Senhor e treinar jovens para que sejam cabeça e não cauda. No vídeo de hoje nós vamos falar de 3 tópicos que explicam do porquê que Deus não está te abençoando hoje, não está respondendo às suas orações, mas a gente vai focar no terceiro. O primeiro deles é quando seus pedidos estão desalinhados à vontade de Deus. Então, muitas vezes nós desejamos coisas, nós ansiamos coisas, conquistas, às vezes um bem, às vezes um relacionamento, que aquilo não está no projeto de Deus. Então, Deus não vai confirmar. Então, existem orações que Ele responde porque está alinhada ao projeto dele. Por isso que a Bíblia diz assim: quando você pedir, pedi segundo a vontade de Deus. Então, segundo a vontade de Deus, você está dizendo o seguinte: eu desejo que a minha oração esteja alinhada à vontade de Deus, ou seja, o meu coração alinhado ao coração de Deus, as minhas palavras alinhadas às palavras de Deus. Então, quando o seu pedido está desalinhado, Deus não vai atender. Não porque Ele não gosta de você, não porque Ele esqueceu de você, não porque Ele te abandonou, mas simplesmente porque Ele sabe o melhor plano para a tua vida e o que você tem pedido pode não fazer parte do plano dele para você. Vou dar um exemplo disso simples com o melhor dos homens que já pisou nessa terra, que foi o nosso Senhor Jesus, quando se fez carne para morrer no meu e no seu lugar. Ele fez uma oração no Getsêmani que Deus não respondeu. Deus ouviu, mas Deus não respondeu. E a oração que Jesus fez foi: se possível, passa de mim este cálice. Quero o cálice da morte, quero o cálice do sofrimento. Não era possível, porque o plano de Deus para a redenção humana era que Jesus morresse na cruz. Só através da morte dele e da sua ressurreição que a morte eterna seria vencida e nós teríamos um caminho de retorno para a eternidade, de retorno para a presença de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus deixou na sua palavra, através da sua própria oração, um exemplo de que Deus não vai responder todas as orações, apesar dele ouvir. Então, o primeiro motivo de Deus não estar te respondendo é: as suas orações podem estar, os seus pedidos, na verdade, podem estar desalinhados com a vontade de Deus para a sua vida. O segundo motivo corresponde a dizer que existe uma diferença no tempo do homem e existe uma diferença no tempo de Deus. Então tem um profeta que diz assim: se a promessa tardar, confia, espera, porque ela não tardará, certamente se cumprirá. O que a Bíblia colocou 2 tardar aí? Se tardar, do nosso ponto de vista. Então, às vezes, do nosso ponto de vista, a promessa tarda. Mas a Bíblia diz assim: mas se tardar, espera, porque ela não tardará. Então parece um paradoxo, parece até uma contradição que vai se anular. Olha, vai tardar ou não vai tardar? Mas às vezes quando tarda do ponto de vista humano, não está tardando do ponto de vista de Deus. Exemplo bíblico disso: Davi. Davi foi ungido ali quando era jovem para ser rei, mas ele não foi ungido com 17 anos. Os estudiosos dizem que ele tinha mais ou menos essa idade. Então ele não foi ungido com 17 anos, ali em torno de 15, 17, e ele assumiu o reino. Tinha um rei lá, que era o rei Saul. Foi preciso um tempo passar, que não era só um tempo para a vida dele, tinha um tempo profético de cumprimento na vida também de Saul, da oportunidade na vida de Saul, se ele iria se arrepender ou não, apesar de Deus conhecer o coração do homem. Enquanto esse tempo não passou, Davi não assumiu o trono. Não era pecado de Davi, não era porque Deus tinha abandonado Davi, não era porque Deus não gostava mais de Davi, não é porque Deus não ouvia a oração de Davi, não queria responder, não era. É porque o tempo na vida de Davi tinha que se cumprir algumas coisas na vida dele, de amadurecimento espiritual, emocional, afetivo e espiritual, do sentimento dele, das batalhas, de ver o sofrimento de
de um fugido, de um abandonado, de um excluído, de um perseguido. Muitos protocolos Davi tinha que passar para amadurecer, mas também tinha um tempo que Deus tinha que cumprir na vida de Saul. Saul era o rei, e quem ia tirar ele de lá era Deus e não Davi. Tanto é que Davi teve 2 vezes a chance de matar Saul e ele não fez, porque ele sabia, não, eu não quero no meu tempo, eu não vou antecipar. Eu já fiz um vídeo dizendo que você não pode pegar o atalho, que o atalho é o caminho. Na Bíblia, o atalho é o caminho mais longo, então se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card para você poder assistir. Por isso, nem sempre a não resposta de Deus significa que ele não está te ouvindo e que ele não quer te abençoar, ou que ele já não tenha te abençoado. Porque naquela ocasião, Davi já tinha sido abençoado com o milagre da unção na vida dele. Então Deus já tinha escolhido e ungido Davi para ser rei. Só que entre esse momento e a assunção do reino demorou em torno de 13 anos. Tá? Então perceba, Deus pode não estar respondendo às suas orações, Deus pode não estar te atendendo nesse momento. Por quê? Primeiro, seu pedido pode estar em desalinhado com a vontade de Deus. Segundo, pode não ser o tempo. E às vezes não é o tempo só na sua vida. Ah, mas eu já me sinto maduro, Marcos. Eu já me sinto madura, eu estou pronta. Não, às vezes você não está. Ou mesmo que você esteja, Deus tem outros tempos para cumprir. E o terceiro motivo é o que eu vou te dizer agora, que é o que nós vamos focar aqui nesse vídeo de hoje. O terceiro motivo é, às vezes você tem a promessa de Deus, Deus já te abençoou, Deus já tem tudo preparado para você, já te deu todas as condições, só que você não está preparado, você não está preparada para ter acesso a essa bênção. Vou explicar com uma passagem bíblica. Quando termina o cativeiro babilônico, lá que Daniel, lembra de Daniel? Daniel foi um dos cativos babilônicos. Daniel na cova dos leões, lembra? Todo mundo conhece isso, até quem frequenta pouco a igreja, quem lê pouco a Bíblia. Então, lembra dele? Ele estava lá no cativeiro babilônico. Quando termina o cativeiro babilônico, que foi de 70 anos, o povo retorna por ordem de um rei chamado Ciro, que não era um rei judeu, era um rei que tinha conquistado e derrubado ali o Império Babilônico, dando início ao Império Medo-Persa. Então esse rei deu uma ordem dizendo que os cativos poderiam voltar para a terra de Jerusalém para reconstruir a sua cidade. Até mandou voltar valores, vasos de ouro, tudo aquilo que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, da terra de Israel, para a Babilônia. Então foi um milagre maravilhoso. E esse milagre aconteceu no ano 538, 537 antes de Cristo. O pessoal se organizou, o povo de Deus se organizou e foram para a terra. Em 536, então quase 2 anos depois, mais ou menos 2 anos, o povo chegou e começou a reconstruir o altar, lançou a fundação do templo e aí a oposição vem. Então, tudo que é obra de Deus na nossa vida vai ter oposição. Não existe essa conversa, esse papinho de que na vida do servo vai ser tudo 5 estrelas, que vai ser tudo maravilhoso, que você vai ter uma juventude que não vai ter problema nenhum, que você não vai sofrer perseguição. Isso não existe. Todo servo de Deus vai ser perseguido porque você carrega dentro de você a semente da eternidade, você carrega a vida, você carrega a luz e as trevas, elas são inimigas da luz. Então a luta vai existir para mim, para você e para todo mundo que quiser servir a Deus. A boa notícia é que todas elas nós vencemos pelo poder de Jesus sobre a nossa vida. Então fica tranquilo, só suporta a guerra e luta com as armas que o Senhor já concedeu. Mas voltando ao assunto, a oposição veio e a obra ficou parada. Quando a gente lê a Bíblia aqui no livro de Esdras, capítulo 4, capítulo 5, a gente diz assim, parou a obra, daqui a pouco voltou Ageu e Zacarias, que são profetas que inclusive têm livros separados, mas a Bíblia diz aqui em Esdras que eles profetizaram, Ageu e Zacarias, dizendo que já era o tempo de voltar à reconstrução, né, do altar, do templo, enfim, de tudo. E aí eu fiquei me perguntando assim, mas quanto tempo que ficou parado esse projeto de Deus? E eu fui pesquisar. Ficou 16 anos parada a construção. 16 anos. E aí eu fiquei pensando, falei, agora Ageu e Zacarias vieram profetizando que é tempo
E eu fiquei me perguntando, mas por que agora é tempo e antes não era tempo? Deus tem suas explicações, eu só queria entender. Não estava dizendo que o tempo era outro. Eu só queria entender por que agora era o tempo e antes não era o tempo. E aí eu fui pesquisar. Eles voltaram, é tempo, começaram a reconstruir e veio a oposição da mesma maneira. Só que dessa vez, quando veio a oposição, eles tinham o que dizer. E aí o governador lá, o Tatenai, falou assim, o que vocês estão fazendo? Vai reconstruir isso aqui? Não pode. Isso aí estava parado. O que vocês estão fazendo? Vão se rebelar. Eles, não, nós temos uma ordem de Ciro. Foi dada no ano tal. Aí ele, tem uma ordem de Ciro? Era como se fosse o grande imperador, né? Quem começou lá, quem fez as conquistas todas. Então ele era respeitado por todos os seus sucessores, que já estavam, né, no poder. Não, então tá bom. Então a gente vai levar para o rei e vai perguntar. Pesquisaram lá na chancelaria, acharam a ordem de Ciro, que tinha sido dada no ano 538. E autorizaram e a obra pôde ser retomada e foi reconstruído tudo que o povo havia perdido, a começar pelo altar, depois o templo e depois vem Neemias e reconstrói os muros. Mas presta atenção nisso. Na primeira interrupção, eles já tinham a ordem de Ciro para reconstruir. Só que eles não tiveram preparo espiritual e preparo jurídico, preparo legal, preparo social, preparo humano para poder enfrentar aquilo e dizer assim, nós temos uma autorização legal, um decreto do rei que nos permite edificar, nos permitiu voltar e sair de lá e nos permite, inclusive ele deu fazendas, riquezas da própria fazenda do rei para que a gente tivesse condição de edificar. Então tá aqui, você pode procurar a lei aí que você vai ver que foi o grande Ciro que mandou. A obra, se eles tivessem feito isso, a obra não teria ficado parada 16 anos. E é isso que eu quero que você entenda. Deus pode não estar te respondendo porque o teu projeto está desalinhado com Deus? Pode. Deus pode não estar te respondendo porque não chegou o tempo? Pode também. Mas Deus pode não estar te respondendo e Deus também pode não estar te abençoando porque você não está se preparando como você deveria estar preparada ou preparado. É o curso que você tem que fazer, é a habilidade que você precisa desenvolver, é a maturidade que você precisa desenvolver, são os livros que você precisa ler que você não leu ainda e Deus já colocou no seu coração. São os momentos de oração que Deus já mandou você tirar para você orar durante o dia e você não orou. São os jejuns que Deus já tocou no teu coração e você ainda não fez. Então você não tem o preparo, nem espiritual, nem material. Mas aqui, muito mais o material. Porque nessa ocasião, bastava eles dizerem a lei, olha, está aqui a lei, pode procurar lá. A ordem de Ciro foi dada no ano 538, 537, e aí vai ficar tudo bem. Percebeu? Então, a partir de hoje, você vai continuar orando pela sua vida e você vai examinar esses 3 pontos. Eu não tenho a resposta para a sua vida, porque isso é uma resposta profética, só Deus tem. Mas você certamente vai ter notícias da sua vida. Inclusive, a palavra de Deus te diz sobre o primeiro ponto, né? Então, o que está em desalinho com a palavra de Deus está contra a vontade de Deus. Não adianta você pedir que Deus não vai fazer. Então, você vai analisar esses 3 pontos. O meu pedido está de acordo com a vontade de Deus? Está. Então, pode não ser o primeiro. Não, porque Deus me prometeu isso. Através da Bíblia, através de um texto que eu li, através de uma consulta, através de uma oração, através de uma revelação, através de uma profecia, enfim, através de um falar de Deus no meu coração, de um sonho, de um desejo que o Senhor me colocou. Aí a Bíblia diz assim, Deus opera tanto querer quanto efetuar. Então até o nosso querer pode ser uma operação do Senhor, desde que ele não seja pecado. Porque se for pecado, é só o nosso querer, não é de Deus. Então você vai ver, primeiro ponto, está alinhado com Deus? Está alinhado com Deus. Então pode ser o segundo. Pode não ser o meu tempo e pode não ser o tempo por causa de outras circunstâncias. Inclusive teve... quando o povo conquistou a terra prometida, a Bíblia diz que Deus não expulsou determinados moradores de determinadas regiões da terra para que a terra não ficasse infrutífera. Então, enquanto eles estavam lá, eles estavam cuidando da terra. E depois ia chegar o tempo do povo ir lá e vencer os povos e conquistar a terra. Então, por amor do povo, para que a terra ficasse frutífera, preservada e não virasse um matagal improdutivo ou conquistado por outros povos, Deus deixou lá o povo que era inimigo
cuidando da terra, até que chegou o momento do povo vencer. Então você viu o primeiro, você viu o segundo. Não é o meu tempo, ou pode ser o meu... Então vou orar para ver. Agora, olha bem o terceiro, olha bem com carinho. Você quer um emprego, você quer sucesso, mas você tem se preparado? Daniel foi para a Babilônia e aprendeu a falar outra língua. José foi para o Egito e aprendeu a falar outra língua. E você? Eles aprenderam habilidade de administração, de viver no palácio, de corte, de mesa posta, de ética, de etiqueta, de comportamento social, de política, de relações políticas, de diplomacia. Quantas habilidades Deus já colocou no seu coração que você precisa desenvolver? Ah, mas Marcos, Deus não colocou nenhuma habilidade no meu coração que eu preciso desenvolver. Mas Deus te colocou o desejo de uma profissão? Deus te colocou o desejo de um projeto, de uma empresa, de um cargo? Se Deus colocou esse desejo, você vai olhar para esse cargo, para essa empresa, para essa posição, para esse concurso, e você vai socialmente dizer quais são as habilidades que eu preciso ter para ocupar aquele cargo. Quais são os passos que eu preciso dar para que Deus possa me entregar aquele cargo. Não adianta eu querer ser dono de uma empresa se eu não vou estudar a empresa. Como abre uma empresa, o que eu vou vender, como é que se vende, quais são as estruturações, quais são os limites legais, o que eu preciso fazer, não tem como. Não adianta eu querer, eu quero ser juiz, mas se eu não me matricular primeiro na faculdade de Direito, eu não vou ser juiz nunca. Porque a primeira coisa é passar na faculdade de Direito, concluir, depois começar os outros passos necessários para você chegar ao fim ali, a carreira de juiz. Tá dando para entender? É preciso você olhar e ver o que eu preciso me preparar. Porque às vezes Deus pode já ter te dado uma bênção e você ainda não alcançou por falta de preparo. Guarda isso no seu coração. Se você gostou desse vídeo, curte, porque quando você curte, o YouTube primeiro vai te mostrar mais vídeos meus, então você vai conseguir se manter informado e aprender cada vez mais para poder definir a sua vida diante do Senhor. Então entrar nesse treinamento de jovens para morar no palácio, para servir ao Senhor, jovens que foram feitos para ser cabeça e não cauda. Então quando você curte também, o YouTube entrega para outras pessoas. O teu compartilhar, que você vai fazer agora com um amigo, com um irmão da igreja, com um jovem da tua igreja que você conhece, o teu compartilhar você pode fazer, porque é com quem você conhece. Mas quando você curte e você dá o like, o YouTube vai compartilhar com outras pessoas que você nem conhece. Mas Deus conhece e sabe que também precisam dessa palavra. Porque quantos jovens Deus está querendo abençoar, mas o jovem não está se preparando para ficar no lugar onde Deus deseja. Se Daniel não estudasse tudo que ele estudou, se José não estudasse tudo que ele estudou, Deus não poderia colocá-los no lugar onde colocou. Mas aí vai vir o cara, o teólogo de YouTube, vai dizer assim, mas Deus pode colocar quem ele quer, aonde ele quer. Sim, ele pode com relação ao substantivo poder, ele tem poder para isso. Mas ele não pode no sentido de verbo, não porque ele não tenha poder, mas porque ele não viola a estrutura social. Por isso que Deus chamou Paulo, que era doutor, para falar com os reis, para falar com os sábios, para falar com os políticos da época, para pregar no Areópago, que era como se fosse um supremo tribunal, né, de Atenas, onde os filósofos, os mais importantes políticos se reuniam para discutir as questões importantes da vida. Deus podia colocar um pescador lá? Podia, mas se ele colocasse, a sociedade não ia receber bem. Então Deus não faz essa violação de parâmetros sociais, até porque Deus não passa por cima de autoridade. Quer ver um exemplo grande disso? Faraó. Deus não passou por cima da autoridade de Faraó. O povo só saiu do Egito quando Faraó autorizou a saída. Então você entendeu? Por isso que o seu like é importante, o seu compartilhamento é importante e a sua inscrição é importante. Para você ficar antenado nessa comunidade que busca uma transformação, nós não estamos aqui buscando conteúdos apenas, nós estamos buscando uma transformação de uma nova geração para que possa alcançar os lugares que Deus tem preparado. Então existem organizações sociais, o seu like é uma organização, o seu compartilhamento, a sua inscrição, o seu preparo também. Então Deus vai fazer, mas as regras estão aí que Deus permitiu que elas existissem e a gente vai lidar com elas para que a gente possa chegar no lugar onde Deus tem para nós. Se você chegou até aqui, parabéns de ter chegado até o final desse conteúdo. Isso demonstra que você é um jovem ou uma jovem. E se você não é um jovem, caiu de paraquedas aqui nesse canal, ou por escolha, porque o conteúdo está falando ao teu coração, e muitos adultos também precisam desse conteúdo,
seja bem-vindo também, você pode se inscrever no canal. Deus te abençoe e eu te vejo nos próximos vídeos.